Bom dia, meu nome é Daiane Cristina Guerra, eu sou nutricionista do INCA. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente o convite feito pela minha querida amiga Rita para proferir essa palestra. Gostaria de agradecer muito a organização também do simpósio. É um prazer e um privilégio estar aqui hoje com vocês. A minha apresentação ela está um pouco longa, dada a complexidade do tema. Eu espero conseguir falar de maneira bem clara para vocês. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me abordar a qualquer momento. Tá? Bom, a apresentação ela está dividida em algumas partes, tá bom? Então, definição, hematopoiese, os tipos de transplante, as indicações de cada tipo, as fases, a contagem do tempo, as fontes de célula-tronco hematopoéticas, os tipos de coleta, regime de condicionamento, estado nutricional e transplante, qual a relação que existe entre eles, as complicações nutricionais, a terapia nutricional, as recomendações nutricionais e a dieta de baixa bactéria. Inicialmente, qual a definição de transplante? O transplante de célula-tronco hematopoética é uma modalidade terapêutica consagrada para o tratamento de uma grande variedade de doenças hematológicas, tanto benignas quanto malignas. É importante pontuar o seguinte, esse nome é a nomenclatura mais atual. Antigamente se falava apenas transplante de medula óssea, só que como as fontes de célula-tronco hematopoética se diversificaram, tanto pode ser sangue de cordão umbilical placentário quanto sangue periférico, o nome mais atual é transplante de célula-tronco hematopoética. Aqui é um esquema, só para a gente ter uma ideia de quais são os precursores, tá? E quais são as células geradas por eles, tá? Aqui a gente tem a célula diferenciada e a gente tem as duas principais linhagens, tá? A linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Tá? Só para exemplificar, por exemplo, quando a gente fala de uma leucemia mieloide aguda, ela vai estar nessa linhagem. Quando a gente fala de uma leucemia linfóide aguda, ela vai estar nessa linhagem. E quando a gente fala dos principais sintomas que o paciente apresenta, quando ele tem o diagnóstico de uma leucemia, por exemplo, a gente vai ter a queda das plaquetas, né, a trombocitopenia, a gente vai ter a anemia, a queda dos eritrócitos, a gente vai ter a neutropenia, a célula, a queda nas células de defesa, tá? Estes são os principais sinais que o paciente apresenta quando ele tem o diagnóstico de uma doença oncohematológica, tá bom? São os tipos de transplante, tá? Nós temos o transplante autólogo, quando o doador é o próprio paciente. Nós temos o transplante singênico, que quando o doador é um hemogênio idêntico, esse é o tipo mais raro de transplante, justamente que temos uma baixa frequência de genes na nossa população. O transplante alogênico, né, que pode ser um aparentado ou não aparentado. Aparentado é quando o doador é um membro da família, e o não aparentado é quando o doador vem do REDOM, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Nós temos o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, tá? Temos aproximadamente 4 milhões de doadores, perdemos apenas para os Estados Unidos e a Alemanha. Isso aumenta as chances, né, de encontrarmos doadores compatíveis. E aqui o transplante aprotético. Esse tipo de transplante, ele deixou de ser realizado durante muitos anos, porque quando ele começou a ser feito, a taxa de mortalidade era altíssima, então eles tiveram que interromper a realização desse tipo de transplante. Isso foi no Brasil e no mundo. Só que recentemente, em alguns anos, eles conseguiram desenvolver uma nova técnica, tá? Que é a ciclofosfamida pós-transplante, que permitiu melhorar a sobrevida desses pacientes. Então, ele voltou a ser feito. E esse apoio idêntico, ele é um tipo de transplante aparentado, tá? Só que ele é só parcialmente compatível. Então, o doador pode ser o pai e a mãe normal. E ele está reservado para casos onde o paciente não encontra doador nem aparentado, nem não aparentado no banco, tá? Agora, transplante autólogo. Quais são as principais indicações?
tá? Nós temos as desordens malignas e as desordens não malignas. Para todos os tipos de transplantes, temos essa diferenciação de indicação. Entre as desordens malignas, nós temos o mieloma, linfoma não Hodgkin, linfoma Hodgkin, LMA, neuroblastoma, sarcoma de Ewing, que é um sarcoma ósseo, que acomete criança e adolescente, tumor de célula germinativa, tá? Que acomete testículos, ovário e outras neoplasias raras na infância. Entre as desordens não malignas, nós temos as doenças autoimunes. Em relação ao transplante alogênico, nós temos as desordens malignas, algumas são comuns, vocês podem ver, tá? E outras diferentes, tá? Como a LLA, a LMC. Nesse caso é importante pontuar que a LMC ela sofreu houve uma melhoria no tratamento da LMC, que antigamente a LMC ela só era tratada pelo transplante, né? Dependendo da fase que ela se encontrava. Só que com o advento de um medicamento chamado Glivec, que é o imatinib, foi possível controlar essa doença a partir de única exclusivamente a quimioterapia oral, tá? Que é com esse medicamento. Então, atualmente, a indicação de transplante para LMC, ela se reduz aqueles casos onde o paciente tem uma LMC refratária TK, que é o inibidor de tirosinuclease, que é o medicamento Glivec. Aí, entre as outras desordens, nós temos a síndrome neoplasica, e neoplasias não proliferativas, os linfomas novamente e a LLC. Entre as desordens não malignas, nós temos as adquiridas, tá? Anemia plástica severa. Outro nome é anemia aplásica grave, tá? Mas tudo questão de nomenclatura. Nós temos a hemoglobinúria paroxística noturna, tá? Que é uma anemia hemolítica crônica. Nós temos também as indicações para as desordens não malignas congênitas, nas quais se inclui a Fanconi, outras síndromes de falência medular. A talassemia, a doença falciforme, a síndrome de imunodeficiência congênita e o enzimatura do metabolismo. Quais são as fases do transplante? Tá? Inicialmente, a internação, tá? No ambiente hospitalar. Só que antes da internação, nós temos um processo bem longo, que dura semanas a meses, que é a entrevista desse paciente, todos os exames realizados, para saber se ele pode ou não fazer esse transplante, se ele tem uma indicação, tá? A minha entrevista social, ele passa pela equipe multidisciplinar toda, além do médico, né, da equipe de transplantadores, ele passa pelo nutricionista, pelo dentista, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo, porque nós precisamos ter certeza de que esse paciente tem apoio e estrutura, tanto em termos sociais, econômicos, quanto psicológicos e em termos fisiológicos também, tá? Depois nós passamos a colocação do catéter venoso central, que é muito importante, porque é o que vai possibilitar que esse paciente receba todas as infusões que ele necessitar, sem ter que ser funcionado todas as vezes. Então, ele vai receber os derivados pelo catéter venoso central, vai receber a própria infusão do transplante feita por ele, todos os antibióticos, todos os medicamentos, a nutrição parenteral, tudo é feito. Então, ele é super importante. Depois nós teremos a mobilização na coleta das células tronco-hematopoéticas, tá? Aí, nesse caso, a mobilização é feita no transplante autólogo, tá? Ou então a coleta do transplante alogênico quando um doador que realiza, tá? Essa doação. Daiane? Sim? Só o pessoal está me sinalizando aqui. Eu não sei se você está com o fone de ouvido, está dando para entender um pouco muito, está meio abafado o som. Eu estou com o fone, Valéria. Será que o som do computador a gente ficaria melhor? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Assim não mudou nada, né? Agora melhorou. Melhorou? Eu aumentei o volume do fone, Valéria. Tá melhor? Tá. A gente continua assim ou você prefere que eu tire o fone? Então, você quer fazer um teste sem o fone para ver como é que fica? Vamos ver. O pessoal já sinalizou que melhorou. Agora, ficou melhor, Valéria? Ficou nesse tom, tá. Acho que dá para... Deixa eu colocar... Deixa eu só trocar aqui, como é que tá? O
pessoal tá falando que melhorou. Deixa eu ver. Abafa, né? E eu tive que tirar o meu. Agora ficou melhor, Valéria? Ficou. Tá ótimo, então. Tá, desculpa te interromper, tá? De modo algum. Obrigada. Tchau. Tchau. Aí agora nós temos o regime de condicionamento, que é outra fase. Depois o transplante propriamente dito, que se caracteriza pela infusão das células tronco-hematopoéticas. E em seguida enxertia ou apega, que é o momento mais importante do transplante, que é quando nós saberemos se o transplante deu certo ou não. Essa é a contagem do tempo no transplante. A linha do tempo, ela se constitui em uma das informações mais fundamentais para nós analisarmos em qual momento o paciente se encontra, tá? Como funciona essa nomenclatura? No D- antes da infusão, tá? Antes do transplante. Então, é o momento onde se realiza o regime de condicionamento. E a duração dele pode variar entre 2 e 6 dias, ou seja, pode começar tanto no D-2 quanto no D-7. No dia imediatamente anterior ao início do regime de condicionamento, nós temos o que nós chamamos de hiperidratação, regime de hiperidratação. Essa hiperidratação é feita geralmente no D-8 ou no D-3, por exemplo, tá? Porque cada regime de condicionamento tem uma duração específica. Então, essa hiperidratação, ela acontece com uma infusão de 70 a 100 ml por quilo de peso do receptor, no caso, o paciente. Tá? E essa hiperidratação é fundamental para garantir, para fazer a profilaxia de complicações relacionadas à infusão do regime de condicionamento, como, por exemplo, a cistite hemorrágica. Tá? Então, tem pacientes que recebem de 3,5 litros a 5, 6, 7 litros de soro fisiológico em 24 horas. Tudo depende do peso desse paciente. Tá? E para evitar complicações nessa sobrecarga hídrica, tá? O que é feito? É fechado um balanço a cada 6 horas desse paciente. Então, por exemplo, se ele não apresentou uma diurese satisfatória em 6 horas, a hiperidratação é suspensa, é realizada a prescrição e a administração de medicamentos diuréticos para que aquele paciente apresente a diurese necessária. Porque, embora ele receba essa sobrecarga hídrica, ele tem que apresentar diurese compatível, tá? Senão, ele não pode dar sequência a isso. Então, a gente tenta manter um balanço próximo de 0. É um pouco difícil, às vezes o balanço fica um pouquinho positivado, mas a equipe de enfermagem e os médicos, eles sempre buscam um balanço um pouco mais equilibrado, tá? O dia 0 é o dia do transplante, tá? O dia da infusão das células tronco, e demais vai ser quando o transplante já foi realizado. E aqui essa linha do tempo, só para ilustrar, né? E aqui fala da pega, né? Que a pega, ela vai variar, depois a gente vai ver mais ou menos quando ela acontece. Aqui são fotos que ilustram, né, a realização do transplante, tá? Diferentemente de um transplante de órgãos sólidos realizado em centro cirúrgico, abertura de campo e tudo mais, que demora horas, tem toda uma logística diferenciada. O transplante de medula, ele é realizado tecnicamente de uma forma mais simples, tá? Mas não menos complexa do ponto de vista de monitorização. Então, vocês podem ver que os pacientes, eles recebem a infusão dessa bolsa, tá? Que contém as células tronco-hematopoéticas, só que e à beira do leito, ou seja, o paciente não faz transplante cirúrgico, ele faz transplante no leito, que ele está internado mesmo, tá? E aí você tem a equipe toda de médicos e enfermeiros monitorizando esse paciente durante toda a infusão do medula. A infusão pode demorar meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia, pode ser dividida em 2 períodos no mesmo dia. Tudo vai depender do peso do receptor, tá, do paciente, vai depender do volume dessa bolsa. Quanto maior o peso do paciente, maior o volume da bolsa, porque a quantidade de célula proporcional, tá, ao peso do receptor. E aí esse paciente, ele tem que ser monitorizado, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, absolutamente tudo. Sinais, sintomas. Então, se aparecer qualquer tipo de intercorrência, o paciente teve uma alteração de pressão arterial, o paciente teve calafrio, sudorese, esse paciente tem que ser reavaliado e às vezes a infusão tem que ser suspensa, tá? Até tratar essa intercorrência e depois reiniciar novamente. Pode acontecer uma série de intercorrências de gravidade variável durante a infusão da medula, tá? Pode acontecer náusea, vômito, hematúria,
tá? Porque tem muitos pacientes que eles fazem o transplante autólogo e essa bolsa aqui, ela contém um criopreservador chamado de metilsulfóxido, o DMSO. Esse conservante, ele pode causar esses sintomas que eu falei, como náuseas e vômitos e mal-estar. Então, a medula, geralmente, o transplante autólogo tem que ser infundida bem devagar. Essa medula aqui, ela pode ser tanto fresca, tá? A gente vai ver mais para frente, quanto congelada. Quando é medula congelada, ela é descongelada em banho-maria à beira do leito, tá? Ela chega num tanque de nitrogênio líquido, que o pessoal do laboratório traz, e aí o técnico responsável do laboratório, ele procede a esse descongelamento e a posterior infusão. O técnico entrega a bolsa e quem faz a infusão são os enfermeiros capacitados, tá? A pega, né? A pega ou efeito de medula, como eu disse anteriormente, é o que vai determinar se o paciente, se o transplante deu certo ou não, tá? Então, assim, nós temos o critério de pega como neutrófilos acima de 500 por dias e as plaquetas acima de 20.000. Só que no caso das plaquetas, nós temos que ter as plaquetas têm que se manter assim por 7 dias e não pode haver necessidade de transfusão, senão você não considera a pega de plaqueta. É bem legal porque a pega, né, é considerado o segundo aniversário do paciente. Então, muitos pacientes comemoram 2 aniversários, né, justamente porque essa é a segunda chance que eles têm. Tá? Eles consideram que eles nasceram de novo, no dia da pega. As fontes de célula-tronco hematopoéticas, né? Por isso que eu disse que a nomenclatura é transplante de célula-tronco hematopoética e não transplante de medula óssea, porque nós não fazemos mais apenas medula óssea. Se faz sangue de cordão umbilical placentário e se faz sangue periférico. Os tipos de coleta. A coleta pode ser realizada tanto na aférese, no banco de sangue, quanto na punção aspirativa no centro cirúrgico. Na aférese, é colocado no acesso venoso e você faz a mobilização das células por 3 a 5 dias antes de realizar a aférese, tá? Com granuloquina. E você tem a quantidade mínima de célula que você precisa retirar. Se você não conseguir a quantidade mínima de célula, você não pode realizar o transplante, porque senão você vai ter falência medular. Aí aqui é o paciente conectado à máquina, tá? E aférese para realização. E a punção aspirativa, essa daqui é a mais comum, a mais conhecida, tá? Então, são realizadas múltiplas punções aspirativas da crista nuca posterior, sob anestesia. A mais comum utilizada é a anestesia geral, tá? E, novamente, nós temos uma quantidade mínima necessária, tá? Que a gente precisa retirar desse doador. A bolsa pode variar de 1.200 a 1.500. E aí, depois que é retirado esse aspirado, ele precisa ser retirado gordura, espículas ósseas, então ele passa por um filtro, e ele também precisa ser processado no laboratório antes de ser infundido. Aqui, agora, nós temos algumas vantagens do transplante autólogo, tá? Então, assim, a pronta disponibilidade de célula-tronco, porque, uma vez que o doador é o próprio paciente, a ausência de doença do enxerto contra o hospedeiro, que é a complicação mais grave, que pode ocorrer no transplante, mas ocorre no transplante emergente e não autólogo. Então, o transplante autólogo tem também uma menor toxicidade, uma menor mortalidade, um menor número de complicações de longo prazo e um menor custo. A desvantagem é que nós não temos o efeito imunológico dos linfócitos do doador contra as células tumorais, que é o que se chama resumidamente de efeito de enxerto contra o tumor, tá? E temos também a possível contaminação do enxerto por células malignas, que é a principal preocupação e, inclusive, é o principal motivo de nós termos um maior risco de recaída. Nas transplante alogênico, as vantagens são a ausência de célula maligna na medula, uma vez que o doador é um paciente saudável, é uma pessoa saudável. Nós temos, neste caso, nós temos o efeito do enxerto contra o tumor e também temos uma menor índice de recidiva, tá? Como desvantagem, nós temos a necessidade da compatibilidade do sistema antígeno leucocitário humano, que é o HLA, e o desenvolvimento de DECA, doença do enxerto contra o hospedeiro, que é a complicação mais grave que pode ocorrer no transplante alogênico. Agora, o transplante haploidêntico. A vantagem é a disponibilidade imediata do doador, porque o haploidêntico é aquele que é apenas parcialmente compatível, somente 50% de compatibilidade, e que o doador normalmente é o pai, a mãe ou o irmão.
Nós temos acesso imediato ao doador, para caso precise fazer uma terapia celular no pós-transplante, porque se você pega um sangue de cordão umbilical placentário, ou então mesmo uma medula óssea, mas que veio do redondo, tá? Ou do banco de cordão, você, quando você precisa acessar novamente esse doador, você não consegue muitas vezes, tá? A possibilidade de selecionar diversos familiares, de acordo com as características clínicas, e como desvantagem, o alto risco de DEC, aí nesse caso a gente é necessário fazer a depressão de célula, tá? Daquela bolsa coletada. Só que essa depressão leva a maior incidência de infecção, porque demora mais a minha reconstituição, e você tem uma alta incidência de recidiva. No nosso centro de transplante, né, no CEL, lá no INCA, o transplante apodêntico é o que mais tem complicações, e é o que mais necessita de internações recorrentes após a alta hospitalar. Então, às vezes o paciente tem alta, mas passa 3, 5 dias, uma semana, ele reinterna novamente, fica internado algumas semanas, tem alta, e assim vai. Então, é um ciclo que demora bem mais para o paciente ter uma alta sustentável. Em relação ao regime de condicionamento, nós temos a imunossupressão, né, como um dos objetivos, para evitar a destruição do enxerto de células residuais ativas imunologicamente, tá? Para destruir as células tumorais residuais, para prover espaço para a nova melhora. A escolha das drogas no regime de condicionamento, ela é limitada pela toxicidade. Por exemplo, às vezes nós temos um protocolo que tem uma droga especificamente muito cardiotóxica. O que vai ser preciso fazer? Os médicos vão modificar aquele quimioterápico específico, por um que seja menos cardiotóxico, mas que ainda exerça a função daquele quimioterápico específico, tá? Nós temos a classificação do regime de condicionamento em mieloablativo, não mieloablativo e condicionamento mieloablativo de intensidade reduzida. O mieloablativo, ele é o que contém as altas doses de quimioterapia e radioterapia. Ele é mielotóxico, significa que ele tem toxicidade na medula óssea, tá? Ele causa toxicidade na medula óssea e tem alta toxicidade generalizada. O não mieloablativo, ele tem como principal objetivo a imunoblação e a imunossupressão, e ele é menos tóxico. E de intensidade reduzida, ele permite o transplante em pacientes com idade mais avançada com comorbidades. Então, ele tem uma toxicidade reduzida, que é intermediária entre o mieloablativo e o não mieloablativo. Nesse caso aqui, por exemplo, pacientes com idade mais avançada ou com comorbidades, muitas vezes o paciente ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele é politratado, tá? Ele já fez o que a gente chama de poliquimioterapia, então a função renal dele às vezes não é tão boa, função cardíaca, função pulmonar. Então, assim, nesses casos, avançado em comorbidade, se você fizer um regime de condicionamento mieloablativo, o paciente evolui para o óbito ainda durante o regime de condicionamento. Então, por isso que eles têm essa alternativa. Em relação aos fatores que influenciam no resultado do transplante, nós temos o diagnóstico, tá? Porque nós temos algumas doenças mais agressivas que outras, o estadiamento da doença, que é uma coisa super importante, porque muitas vezes o paciente fica muito tempo na fila do transplante enquanto ele espera ser chamado ou encontrar doador. A doença avança, então às vezes ele, quando teve a indicação do transplante, ele estava no momento ideal de realização e não consegue, por um desses dois fatores que eu falei, tá? Então isso é muito ruim. Às vezes ele transplanta quando a doença já está muito avançada. Isso é um diagnóstico ruim. O tipo de transplante, tá? Nós temos as diferenças em relação ao autólogo, alogênico e apoidêntico, e isso tudo influencia no resultado do transplante. O grau de histocompatibilidade, quanto maior a histocompatibilidade, melhor, menos complicações teremos. O regime de condicionamento, se é mieloablativo ou não mieloablativo, a fonte das células tronco-hematopoéticas, porque, por exemplo, sangue de cordão umbilical e placentário, a enxertia dele mais, né? Então, isso significa que o paciente vai ficar internado mais tempo, tá? A idade, quanto mais jovem o paciente, melhor o resultado. Tratamento prévio, por exemplo, para exemplificar essa situação, nós temos lá muitos transplantes de mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, o ideal seria que o paciente transplantasse com apenas 5 ciclos de quimioterapia prévia, tá? Porque, só para
recapitular, o transplante ele não é uma modalidade de tratamento inicial, tá? A modalidade de tratamento inicial dessas doenças hematológicas e oncomatológicas é geralmente a quimioterapia, tá? Há alguns casos associados à radioterapia, mas não é uma modalidade de tratamento de escolha, né? Então, geralmente, o que acontece? No meu ano, o paciente tinha que fazer uns 5 ciclos no exame de quimioterapia. Mas, às vezes, a fila do transplante é tão grande que ele acaba fazendo 20, 30 ciclos. Então, como ele é politratado, o organismo dele já sofreu muito com esse tratamento prévio. Então, isso é um fator de prognóstico ruim. E, por fim, nós temos o estado nutricional. Nós veremos por que é importante. A relação entre o transplante e o estado nutricional, nós temos uma série de variáveis que vai influenciar e causar a desnutrição e vai contribuir para o aumento da mortalidade. Então, nós temos a alta toxicidade, tá, do regime de condicionamento, o aumento das necessidades nutricionais por estado de hipercatabolismo que esse paciente se encontra, a toxicidade gastrointestinal causada pelo regime de condicionamento, a profilaxia de infecções, então são muitos antibióticos, antifúngicos e antivirais que esse paciente precisa fazer, principalmente no período de aplasia, que é aquele prazo que fica entre a infusão do enxerto e a pega. Então, nós temos aí 10 a 15 dias que o paciente fica completamente sem nenhum tipo de defesa, ele depende completamente desse suporte profilático. Só que esse suporte não é feito sem consequências, né? Então, todos esses medicamentos, eles têm muitos efeitos colaterais, tá? Então, isso colabora para debilitar ainda mais o nosso paciente. Associado a isso, ainda temos a DEC, a doença do enxerto contra o hospedeiro, e a imunossupressão necessária, que precisa ser realizada no transplante. Aqui nós temos os agentes quimioterápicos mais utilizados, tá? A carba, a ciclo, a fosfamida, a carnoxina, a toposita, e aqui os principais efeitos tóxicos, tá? Que esses medicamentos causam. Só para vocês terem ideia, um protocolo de condicionamento para o transplante, assim como a quimioterapia também, né? Ela nunca é realizada como um agente único, né? Sempre são associados mais de um medicamento. Então, aqui nós temos o sulfano com a ciclofosfamida, TBI com a ciclofosfamida, TBI radiação corporal total, temos o Bumbuflu, temos o BIM. Em relação às siglas dos protocolos de condicionamento, de transplante, é interessante que as siglas normalmente não têm relação muitas vezes com a inicial do primeiro nome, porque são utilizadas nomenclaturas sinônimas, por assim dizer. Né? Então, o B do BIM é de BCM, que na realidade é carnotina. Então, é toposide, pode ser toposida, pode ser VT, então isso às vezes causa um pouquinho de confusão. Mas é só para a gente se atentar, porque que é interessante. Em relação às complicações nutricionais, independente do tipo de transplante, né, que a gente já falou, pode ser autólogo, filogênico, idêntico, as consequências do regime de condicionamento são muito deletérias à integridade funcional e anatômica do trato gastrointestinal. Então, como eu disse anteriormente, né, após o condicionamento, nós temos uma fase de imediata toxicidade, chamada de aplasia. Ela dura de 10 a 15 dias. Se for transplante autólogo, uns 10 dias, se for halogênico, idêntico, 15 dias. E é justamente nessa fase de aplasia que a gente vai ter as principais complicações associadas ao transplante. Aqui é uma ilustração da mucosite, né, das 5 fases que ela ocorre, tá? E dependendo do protocolo que esse paciente fez, ele vai ter a mucosite grau 4. Acontece muito no meu falando, né, que faz para mieloma múltiplo, e nos halogênicos e apoidépticos. Os outros autólogos não costumam evoluir com mucosite grau 4, não, menos comum. E a mucosite, ela pode ser tanto oral quanto gastrointestinal. E ela tem gravidade e duração variável. Nós temos ainda, né, a desidratação, a desnutrição, as infecções e, consequentemente, a redução da sobrevida global, que normalmente estão associadas frequentemente à mucosite. Porque o que acontece muito é da gente achar que a mucosite é uma complicação restrita à cavidade oral, que se resolve rapidamente. A gente normalmente não tem dimensão da gravidade que é a mucosite, e muitas vezes ela é negligenciada na prática clínica. Mas a gente pode ver que a mucosite grave, que é grau 4, ela aumenta a utilização de recurso hospitalar, como a prescrição de opioide, antibiótico, nutrição parenteral e
aumenta o tempo de hospitalização. Além disso, a mucosite também é considerada uma porta de entrada para infecções oportunistas. Em relação à prevenção e tratamento, não tem consenso. Né? Então, o que se recomenda normalmente? Medidas de higiene oral, controle periódico de saúde dentária, prevenção e tratamento de cáries e gengivite e ampla orientação do paciente. Temos um procedimento chamado crioterapia, que ele é de baixo custo, sem efeito colateral e que influencia no desfecho da mucosite. O que é a crioterapia? É a utilização de gelo, né, durante 30 minutos antes do início da infusão da droga até o final da administração. Então, esse gelo pode ser ofertado como gelo mesmo, pode ser como gel, pode ser picolé. O importante é o paciente manter a cavidade oral dele numa temperatura bem baixa, tá? Porque isso vai causar vasoconstrição e vai reduzir a quantidade de droga que chega nessa mucosa. Isso vai preservar e vai reduzir a evolução da mucosite para quadros mais graves. A única questão, né, que tem que ser pontuada aqui, é muito importante, é a qualidade da água que se utiliza para a produção desse gelo. Outra questão que nós temos é a lisoterapia de baixa intensidade, tá? É amplamente utilizada, então, às vezes nós temos um pouco de restrição nos hospitais públicos, que nós não temos dentistas suficientes, não temos o laser disponível na quantidade de frequência que nós precisaríamos, tá? Mas ele causa redução da inflamação da dor, redução da extensão da gravidade da mucosite e redução dos custos de hospitalização. E normalmente ele é feito de forma não profilática, e antes do desenvolvimento de mucosite, o dentista já começa ali a fazer o trabalho, tá? E geralmente a mucosite pode chegar a grau 4 e ela vai no máximo até o grau 2. Então isso para o paciente é maravilhoso. Essas daqui são as principais complicações gastrointestinais e hepáticas. Novamente, né, como eu disse, nós temos aqui a linha do tempo do transplante, que é a coisa mais importante que tem. Né? Então, quando você fala de um paciente que precisa de transplante do ósseo, você precisa saber em que ponto dessa linha ele se encontra. Tá? Então, aqui, né, o D-, né, que a gente falou, o funcionamento, a fusão das células, o zero entre 2 e 3 semanas, né? Que é o tempo da aplasia, que é o momento mais crítico do paciente, tá? É esse momento aqui. Tá? Aí, depois que ele fez a pega, aí nós teremos outras complicações que podem se desenvolver, algumas mais graves, outras menos. Tá? E aqui nós temos uma questão de classificação, digamos, do ponto de vista didático, né? Que seria a classificação das complicações. Por exemplo, a DEC aguda, considera-se DEC aguda aquela que se desenvolve até o D+100. Então, assim, se desenvolveu até os 3 primeiros meses do transplante, é considerada uma complicação aguda. Se desenvolveu após os 3 primeiros meses do transplante, é considerada uma complicação crônica. Em relação à DEC, né, ela é a maior causa de mortalidade relacionada ao transplante alogênico. Ela pode ocorrer em 30 a 50% dos casos. A sobrevida global da forma crônica é de 55% em 5 anos. A sobrevida da DEC aguda ela é baixa, né, porque a DEC aguda, se ela não for revertida, o paciente evolui para o óbito. Já a DEC crônica não, é possível conviver com ela mediante várias formas de tratamento. Mas a DEC aguda, particularmente do trato gastrointestinal, ela é muito grave e ela precisa ser revertida rapidamente. A DEC, né, ela é causada pela ativação das células T que reconhecem os antígenos do hospedeiro como não próprios, provocando reação do tipo autoimune versus do CPP. Ela é caracterizada por intensas lesões cutâneas, gastrointestinais e hepáticas. Né? Ela pode acometer outros órgãos, mas esses são os principais. E aqui é uma tabela para a gente só ter de como é feita essa classificação. Tá? Em termos histopatológicos, né, nós temos aqui um exemplo de como é a mucosa normal do colo e como fica a mucosa após a GVHD ciclo para a DEC em inglês. E ocorre uma quase que completa destruição das criptas, né, com exposição de mucosa. A DEC crônica, aí a apresentação dela é diferente, são danos progressivos, né, do tipo ulcerativo, e nas mucosas e lesões sistêmicas em outros órgãos. Então, ela acomete além de pele, boca, também olhos, genitais,
TGI, fígado, pulmão, são diversos órgãos que podem ser acometidos. E ela também tem a precificação, né? A DEC crônica ela pode ser leve, moderada ou grave, tudo de acordo com os órgãos que ela acomete e o quanto ela acomete de cada órgão. Aqui também é só para exemplificar, né, a complexidade que é a DEC de TGI, né, no caso, novamente, a complicação mais temida e mais fatal que nós temos o transplante, planejamento hematoidêntico, tá? Agora, qual é o planejamento nutricional da DEC? Né? Inicialmente, quando há suspeita de DEC, imediatamente o paciente é zerado e é iniciada a nutrição parenteral. E esse paciente ele costuma ter muita diarreia quando a DEC aguda atinge o trato gastrointestinal. Então, ele às vezes tem mais de 2 litros de diarreia por dia. Então, para você reiniciar a dieta oral dele, ele tem que estar com volume de diarreia menor do que 500 ml. E outra questão importante é que todas as eliminações fisiológicas do paciente são aferidas diariamente. Então, é aferido o volume de diurese, o volume de fezes, o volume de vômito. O paciente monitorizado com muito cuidado durante o transplante. Dieta líquida, ela, quando vai iniciar, vai reiniciar a dieta via oral. Depois da DEC. Então, a dieta líquida isotônica, sem lactose, pobre em resina, volume muito baixo, 60 ml a cada 2, 3 horas, tá? E os alimentos sólidos, eles poderão ser introduzidos, mas ainda isentos de lactose, irritantes gástricos ou ácidos, e pobre em gorduras, e fracionados a cada 3, 4 horas. Os alimentos sólidos, eles são mantidos e aumentado gradualmente a ingestão de gordura. E só progride para a dieta normal, mediante a inclusão de alimentos até então restringidos, quando ele não apresenta nenhuma intercorrência, tá? Então, essas fases aqui, elas não têm duração pré-determinada. Tudo depende da tolerância do paciente. Então, às vezes, essa fase pode durar dias, mas nesses casos a nutrição parenteral está associada. Tá? Então, ela pode durar. Aqui também, o paciente, às vezes, ele fica em dieta líquida e depois consegue progredir para semi-líquido para pastosa, mas depois não consegue progredir para branda. Então, aí conforme a tolerância dele. Então, se ele não apresentou náusea, vômito, dor abdominal, piora da diarreia, a gente mantém o programa de dieta. Se ele apresentou, ou a gente zera a dieta, ou a gente mantém. Agora, a gente tem alguns efeitos, né, do estado nutricional do transplante. Então, nós temos a desnutrição proteico-calórica, né? Com uma perda de peso mantida por até 3 meses após o transplante, né, nós temos uma pior sobrevida e alto risco de mortalidade, não associado à recorrência da doença. Por que isso é importante? Porque, às vezes, você precisa eliminar, você tem que associar com um desfecho sem viés, né? Porque a recorrência da doença é muito comum no transplante, particularmente nesses casos. Então, você tem que diferenciar isso em termos de desfecho. Associação significativa entre perda de peso, tá? Após 150 dias de transplante pior prognóstico nos 2 tipos de transplante, uma maior mortalidade por infecção, por recidiva, no indivíduo submetido ao transplante podem ser inferior a 20, hipovolemia de pré-transplante, se correlacionando com menor sobrevida de doença, baixo peso corporal, reduzindo a tolerância ao tratamento, que é uma coisa que a gente já sabe, né? Contribuindo para maior toxicidade da quimioterapia, porque isso altera a farmacocinética das drogas. Uma perda de peso superior a 10% também está associada a maior taxa de mortalidade no pós-transplante. E, por fim, a associação do baixo índice de hipovolemia, maior redução da plasma, maior tempo para enxertia neutrofílica, né, que apega, aumento de suscetibilidade a infecções e, consequentemente, maior tempo de internação. A desnutrição proteico-calórica e a baixa digestão também são associadas ao aumento da DEC, tanto pulmão, trato gastrointestinal quanto cavidade oral. Em termos de sobrepeso e obesidade, também um fator prognóstico independente para resultado adverso. Nós temos o aumento da mortalidade, aumento do risco de infecção, aumento da incidência de DEC, e aumento da toxicidade. Então, nós temos que os dois extremos são muito desfavoráveis para o prognóstico do paciente, tanto desnutrição quanto sobrepeso e obesidade. Um exemplo da triagem da avaliação nutricional do paciente submetido ao transplante. Então, em cada fase
transplante, nós temos uma avaliação nutricional recomendada, tá? Então, a nível ambulatorial, quando ele é admitido, quando ele inicia o condicionamento, quando ele faz o transplante, quando ele tem a pega, após a pega, e depois 3, 6 ou 1 ano após o transplante. Recomendações nutricionais para o paciente. Essas recomendações recentemente foram modificadas, elas estão atualizadas de acordo com o consenso que nós fizemos recentemente, que foi publicado recentemente, né? Então, nós temos aqui uma oferta calórica alta, né, justamente para contemplar o estado de catabolismo desse nosso paciente, e a proteína, aqui a gente coloca até 2, mas geralmente pode chegar até 2,5, tá? E aqui as outras recomendações mais específicas para glicose e lipídios. Em relação à terapia nutricional integral e parenteral, nós temos que a terapia nutricional, como nós já sabemos, ela é mais fisiológica também no caso do transplante, tá? Que ela mantém a glicose intestinal e ela é fundamental para evitar a translocação bacteriana e, consequentemente, a infecção sistêmica, sepsis. Nós temos ainda uma redução de eventos imunológicos infecciosos, bem como a redução da mortalidade relacionada ao transplante. Temos a preservação da integridade gastrointestinal e menor controle glicêmico. E ainda um menor risco de infecção do paciente em transplante alogênico, sem aumento da incidência de edema. A terapia nutricional integral é um fator independente nutritiva neutrófica, enquanto que a parenteral é associada a atraso nutritiva plaquetário. Temos ainda uma melhor sobrevida nos 3 primeiros meses para pacientes que fazem lateral em relação aos que fazem parenteral. E temos como fator protetor de um aumento de DEC gastrointestinal, de grau 3 e 4, que é a DEC mais grave. Só que, assim, do ponto de vista da prática clínica, considerando todas as evidências científicas, nós não temos a maior utilização do enteral, né? Nós temos a maior utilização parenteral, tá? Porque existe uma percepção de dor, tá? E de que a enteral é uma estratégia invasiva, além da dificuldade de manejo com a toxicidade gastrointestinal. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem, elas são muito resistentes à utilização de enteral durante o transplante. São poucas as equipes que conseguem uma maior inserção e que conseguem modificar essa opção de terapia nutricional. Nós temos a indicação, né, da enteral. Aquele paciente que está com menor de 60% de necessidades nutricionais por via oral, ou aqueles desnutridos com ingestão alimentar, incluindo terapia nutricional, inferior a 60% das necessidades nutricionais. Ele está indicado, a enteral está indicada no transplante não ablativo, justamente porque tem uma maior toxicidade, então a chance do paciente conseguir se alimentar é muito reduzida. Nós temos os idosos, no vídeo mal falando, que é o protocolo feito para aqueles pacientes que têm mieloma múltiplo, tá? Então, que fazem transplante autônomo e que evoluem como cosite grave. É muito importante pontuar que a passagem do catéter de alimentação enteral deve ser feita precocemente devido às toxicidades gastrointestinais. Então, no máximo, até o D+3, né, até o 3º dia após a infusão da medula, tem que se passar esse catéter, tá? Porque depois disso, as toxicidades gastrointestinais vão começar a aparecer, evoluir e vão ficar mais acentuadas. Quais são as contraindicações, né, da enteral? A mucosite já instalada, tá? Porque somente o risco, sem que ela esteja instalada, não contraindica. A sua célula já cheia instalada, a presença de hemorragia digestiva, a colite endotênica, os vômitos e diarreias incoercíveis refratários à terapia medicamentosa, a obstrução do TGI, o hilo paralítico e a DEC intestinal grave, né? E refratária à terapia medicamentosa. Em relação ao desmame da enteral, a suspensão da enteral, quando o consumo oral atingir 60% ou mais das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos, tá? E quando for possível tomar alimentação via oral, após a resolução da toxicidade gastrointestinal, sempre conforme a tolerância, a terapia nutricional oral, ela deve complementar a oferta e o consumo de nutrientes via oral. Às vezes é um pouco difícil os pacientes tolerarem esse suplemento. Então, geralmente a gente começa com uma unidade por dia, a gente modifica o suplemento, não mantém o mesmo todos os dias, quando a gente tem a disponibilidade de uma certa variedade, a gente vai modificando, tá? Para esse paciente não ficar enjoado do suplemento.
e a gente acaba usando várias estratégias, né? Suplemento em pó, suplemento líquido, sem sabor, enfim, por aí vai. Quando é o de adição, né, a gente utiliza o sem sabor, em pó de adição. Quando a soma do consumo oral da suplementação for maior do que 60% das necessidades nutricionais individuais se mantendo por 3 dias consecutivos, aí nós só podemos pensar em suspender a interal. Rapidamente, uma pontuação em relação à interal é o seguinte: nos pacientes adultos existe muita resistência das equipes em fazer a nutrição interal, mas na população pediátrica a nutrição interal já está muito avançada, já tem muitos artigos, muitos estudos e muitos centros de transplante no Brasil que transplantam a população pediátrica que já fazem a utilização da nutrição interal. Então, tem vezes que o catéter ele é passado, né, às vezes antes da internação, às vezes na internação, tudo depende do centro de transplante. Tá? Então, quando a criança começa a apresentar a toxicidade gastrointestinal e reduz a ingestão oral, a equipe inicia a nutrição enteral. Então, nós temos casos de pacientes pediátricos que conseguem manter o peso durante todo o processo do transplante. E isso é raríssimo, porque a maioria dos pacientes, quando você não faz, né, esse esquema de nutrição enteral, eles perdem muito peso, mesmo fazendo parenteral. Então, realmente é um avanço das equipes que conseguem implementar essa condição. Em relação à dieta para paciente com neutropenia, tá? Ela tem vários nomes: dieta baixa bactéria, dieta estéril, low micróbio, dieta para imunossuprimido, tá? Cada centro tem um nome para essa dieta. E quando que ela está indicada? Quando os neutrófilos estão abaixo de 500 ou abaixo de 1000, mas com previsão de queda para 500 em até 2 dias. Tá? Ela é uma abordagem antiga, instituída na década de 80, com o objetivo de prevenir infecções do trato digestório. E a característica principal sempre foi a restrição de alimentos que pudessem funcionar como vetores de micro-organismos patogênicos. No entanto, não há consenso na literatura sobre os benefícios do uso dessa dieta, e a orientação atual é o foco na qualidade dos procedimentos de higienização e sanitização, tomando todos os cuidados de aquisição, armazenagem e preparo dos alimentos. Tá? Muitos centros já orientam o consumo seguro de frutas e hortaliças após a utilização de soluções à base de cloro, né, como os hipocloritos destinados a esse fim. Em relação às recomendações, esse slide está repetido aqui, gente, desculpa. Esse foi um artigo que a gente publicou, né, em 2014, mostrando a nossa realidade do centro, né, nosso centro de transplante medular ósseo Benito. Rapidamente, só para a gente conseguir ter uma noção de como realmente a literatura está de acordo com a nossa realidade, né? Nós conseguimos fazer um estudo com pacientes halogênicos, né? Foram 64 pacientes, e nós tivemos uma altíssima prevalência dos sintomas gastrointestinais, tá? Eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui são o tipo de transplante, aparentado, não aparentado, as fontes, né, de saúde hematopoética, as doenças que foram transplantadas, tá, e os regimes de condicionamento. E aqui nós temos os sintomas que a nossa população apresentou. Então, a gente pode ver 100% dos pacientes com vômitos, 97% com vômito, mucosite 93%, sendo um percentual muito alto, né, de mucosite grau 4. Então, assim, justamente porque a gente fez somente com paciente halogênico, que é um transplante mais agressivo, importante pontuar isso. Ou de hemorragia, porexia, diarreia, dor abdominal. Então, assim, são sintomas gastrointestinais muito clássicos. Temos aqui também um tempo muito alto de utilização de nutrição parenteral, tá? Então, em média 18 dias, paciente em jejum, média 10 dias de internação, dieta zero, naquele caso, dieta zero relacionada à complicação por DEC, dieta zero relacionada à GOD, que é síndrome de dissociação sinusoidal, uma complicação hepática gravíssima também, que pode acontecer. Então, isso é somente para ilustrar que realmente
as intercorrências, né, do transplante. E para finalizar, uma coisa muito importante que tem é a atenção, né, a interpretação dos resultados dos estudos quanto à separação dos grupos, que normalmente é muito difícil fazer estudo com paciente, né, submetido ao transplante. Nós temos relativamente poucos centros transplantadores, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o que acontece? Você tem poucos pacientes. E aí, o que os estudos, a maioria, né, dos pesquisadores acabam fazendo é misturando autólogo com halogênico, com ácido idêntico, mistura tumor sólido com tumor hematológico. Isso inviabiliza conclusões mais fidedignas acerca de coisas que se gostaria de avaliar. Né? Então, assim, o ideal é você procurar algum estudo que faça esse tipo de diferenciação quando você buscar por alguma evidência em termos de transporte. Os pacientes, né, submetidos, para a gente recapitular, eles necessitam do acompanhamento nutricional individualizado, tanto pré-transplante, né, quando a gente vai ter a chance de corrigir alguma inadequação alimentar desse paciente, o pré-transplante e o pós-transplante, tá, com a finalidade de oferecer o aconselhamento de terapia e prescrever a terapia nutricional mais adequada em cada fase, minimizando dessa forma tanto a evolução do estado nutricional como as complicações futuras. Aqui eu coloquei alguns sites, né, para vocês, para quem tiver interesse, tá? Sociedade Brasileira de Transplante Medular, inclusive hoje começou o congresso, da SBTMO, né, vai ter dia 30, tá bem bacana a programação. Aqui eu coloquei esse ABC do câncer, é um curso que oferece, mas tem também um PDF super completo, né, que é um material para quem quer aprender um pouquinho mais sobre câncer. Aqui a Brale, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que faz um trabalho magnífico de apoio e suporte aos pacientes, também oferece materiais tanto para os pacientes quanto para os profissionais. A Associação de Medulócia do Estado de São Paulo também, que faz um trabalho super bacana. E aqui alguns sites internacionais também, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Fred Hutchinson esse ato, né, e foi onde foi realizado o primeiro transplante bem sucedido. Então, também tem uma vasta experiência na área, né? Além de nós, principais protocolos utilizados no mundo. Alguns consensos, né? Em 2020 agora, né? Houve a publicação de três consensos, né? Que tem o de idosos, o de adultos e o de DEC. E ainda falta sair o pediátrico. E o consenso do INCA ainda não saiu, está previsto para sair esse ano também, tá? Que esse daqui foi publicado, são 15 centros transplantadores e a gente participou, né, da elaboração desses consensos. Então, tem elaborado por um nutricionista, um nutrólogo, médico transplantador, então, assim, é um material bem bacana para quem quiser se aprofundar. E para finalizar, né, a grandeza não é onde permanecemos, mas em qual direção estamos nos movendo. Devemos navegar algumas vezes com o vento e outras vezes contra ele, mas devemos navegar, não ficar à deriva e nem ancorados. Eu acho que ela explica muito bem a realidade do transplante, porque é uma realidade que muda continuamente. A indicação do transplante ela é sempre muito dinâmica, ao mesmo tempo que ela é indicada para novas doenças, ela é contraindicada para doenças antigas, que não se fazia, então ele reflete bem. Então, eu achei que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco rápido porque a apresentação ficou extensa, tá? Mas se tiver uma dúvida, eu tô aqui para poder ajudar, se a pessoa souber. E aqui é meu contato. Agora sim, deixa eu ver. Oi, tudo bem? Está me ouvindo? Sim, tô sim, galera. Eu tive que migrar aqui para o... Não sei se vocês estão me ouvindo, eu tive que migrar, né, passar aqui para o celular, migrar aqui, porque deu um pico de energia aqui na minha casa e caiu tudo, né? Aí eu tive que ficar no 4, no 3 aqui, mas agora já está em ordem. Daiane, que complexo, né? Adorei. Por quê? Porque eu dava aula, né, de suporte nutricional, né? Na prática clínica, né? Então, eu trabalhei um pouquinho também com enteral, né? Obviamente que não, né? Nestes casos aí, mas eu acho que você trouxe uma riqueza, né?
muito grande aí a importância mesmo da nutrição, né, em pacientes, né, que precisam aí de um aporte muito, né, muito forte e muito rigoroso. Tem um pessoal aqui, deixa eu ver, eu não consigo ver o bate-papo. Silvia, você está online aí, você consegue me ouvir? Oi, Valéria, estou sim. Eu pedi para o pessoal colocar as dúvidas aqui, e enquanto o pessoal não coloca, eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Claro, claro. Depois eu também tenho. Bom, Daiane, parabéns pelo seu trabalho, pela sua exposição, realmente, que coisa impressionante, né? Como o papel da nutrição é importante, como o papel do nutricionista é importante, integrado a essas equipes que trabalham com transplantes, né? Muitas vezes a gente tem uma visão de que o nutricionista é aquele que está lá no consultório, né, atendendo quem quer perder peso ou ganhar massa muscular, e o nutricionista que está no hospital, né, está só pensando na dietinha que vai para o leito do paciente, mas que papel fundamental que a nutrição tem em situações várias, né, entre elas essa dos transplantes hematopoéticos. Acho que foi uma contribuição excelente para os nossos alunos e para os profissionais que estão aqui enxergarem todo o potencial de trabalho e como é importante essa dedicação ao estudo, a compreensão dos mecanismos, né? De como a nutrição pode, não é ajudar, entre aspas, mas participar efetivamente do tratamento e do sucesso nesses casos, né? Então, parabéns. A minha dúvida é em relação à mucosite, né? A mucosite, meu pai teve um problema de câncer, não, né, um câncer de intestino, um câncer de cólon, mas eu vi a preocupação do pessoal da clínica em que ele fazia a quimioterapia, né? Com a percepção dos sintomas, de sinais, né? Não só da questão do mal-estar provocado pelo quimioterápico, mas com a possibilidade da mucosite, muitos materiais de orientação. Então, eu queria que se você pudesse, que você esclarecesse um pouco mais isso. O que causa a mucosite são os diferentes tipos de quimioterápicos? Cada quimioterápico tem um papel específico nessa situação de causar mucosite? É isso, ou a mucosite tem alguma outra questão aí que eu não percebi? Não, a mucosite ela é causada realmente pelo regime de condicionamento. Então, tanto que nós temos alguns tipos de transplante, com alguns tipos de regime de condicionamento, que os pacientes acabam não desenvolvendo mucosite ou desenvolvendo graus muito leves de mucosite. Os mais conhecidos na prática clínica de causar mucosite são o methotrexate, né? Utilizados como profilaxia da doença do enxerto contra hospedeiro no transplante alogênico, e também o melfalano, utilizado no mieloma múltiplo, né, no protocolo de condicionamento mieloablativo. Então, esses são os mais clássicos associados com uma mucosite grave, né, que chega ao estadiamento 4. Mas quando o paciente faz a irradiação corporal total, que é a TBI, ela aumenta também muito a gravidade e a duração da mucosite. Então, às vezes, o paciente não está fazendo uma droga que ela está associada com o desenvolvimento da mucosite grave, mas como ele associou a irradiação corporal total, essa mucosite acaba evoluindo para graus mais avançados. Entendi. E como é importante acompanhar e controlar isso, né? Para não perder tudo por conta de uma situação dessas, né? Às vezes ver a condição dos pacientes com essas patologias que você trabalha, né? E fica imaginando que tudo isso é responsabilidade da patologia em si, né? E não percebe a importância de tudo que está envolvido no cuidado, no tratamento, no transplante, no que vem depois, né? Eu conheço pessoas que passaram por transplantes e que disseram que a sensação mesmo é de descer até o inferno e voltar, né? Porque, assim, o tratamento em si é um tratamento debilitante, né? Então, como a
A nutrição é importante. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Pessoal, tem mais alguma questão aí? Quer colocar algum comentário? Só para pontuar... Daiane, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a essa perda, né, de peso dos pacientes, você falou assim que muitas vezes vocês conseguem, né, fazer com que eles não tenham essa perda de peso em virtude da enteral, né, mas que na maioria das vezes a perda de peso ocorre, né, em uma quantidade aí, né, significativa. Em relação ao manejo clínico nesses casos de perda de peso, que ela ocorre de uma forma mais significativa, como que vocês trabalham, de que forma, o que vocês visam né, como prioridade aí em relação a isso? A perda de peso no transplante, ela é difícil de ser revertida. Durante a internação, a gente não consegue, porque durante a internação o paciente apresenta uma série de intercorrências clínicas que inviabilizam a ingestão alimentar dele, né? Então, assim, a gente só consegue começar a trabalhar a reversão da perda de peso quando esse paciente tem alta hospitalar. Então, em casa, a gente recomenda uma série de orientações nutricionais para aumentar, né, o aporte calórico e proteico. A gente associa suplementos. Geralmente, a gente recomenda suplemento sem sabor, né, polimérico, standard, sem sabor, sem açúcar, para ele adicionar as mais ações, de forma que ele não sinta o sabor do suplemento, porque eles enjoam muito rapidamente. Durante a internação, a gente utiliza suplementos prontos para consumo, suplementos líquidos, hipercalóricos, hiperproteicos, a gente tem uma variedade considerável para oferecer para os nossos pacientes. Mas quando ele vai para casa, a gente orienta esse suplemento sólido, que geralmente tem maior aplicabilidade, mais fácil de consumir. Só que a perda de peso, a gente acompanha a nível ambulatorial, então esse paciente, dependendo da gravidade, né, do estado nutricional dele, a gente o revê, às vezes em 15 dias, quando é muito crítico, mas normalmente em 30, 45 dias, tudo depende do tipo de transplante, se é alogênico, se é autônomo, se é plurêntico, se é um paciente, porque muitas vezes o paciente, ele meio que não está pronto ainda para alta, só que ele precisa ter alta, porque o risco dele contrair uma infecção hospitalar é maior do que o benefício dele ficar internado. Então, muitas vezes a equipe tem que tomar decisões muito difíceis, né? Às vezes é um paciente que está com uma infecção grave, né? Que ele está fazendo antibiótico terapia intravenosa, então tem que manter ele internado para fazer. Só que às vezes o risco dele contrair uma infecção e evoluir a óbito durante essa internação única exclusiva para antibiótico é muito grande. Então, às vezes os médicos mandam ele para casa, faz a transição, né? Ou coloca ele em regime de hospital dia, que é quando ele fica indo no hospital todos os dias, mas é meio que regime ambulatorial. Então, ele vai, recebe o antibiótico intravenoso e vai para casa, né? Então, assim, são decisões muito difíceis de tomar nesse campo. Mas a perda de peso, ela demora, no mínimo, uns 3 meses para a gente começar a reverter essa perda ponderal, de 3 a 6 meses para esse paciente voltar a recuperar o peso, né? Então, assim, a perda ponderal, ela vai depender muito do tempo que o paciente ficou internado. Quanto mais tempo ele ficar internado, maior a perda ponderal e mais tempo vai demorar para a gente conseguir recuperar. Tem casos de pacientes que a gente, depois que teve alta, tem que fazer nutrição enteral, tem que fazer nutrição parenteral ambulatorial, né, que ele vai, recebe a nutrição parenteral e volta para casa, que são os casos, assim, é um pouco mais raro, mas ainda assim, tem casos que tem essa indicação que acaba tendo que fazer. Ah, entendi. Tá. Muito bem explicado. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como que você conseguiu entrar nessa... Como conseguiu, não? Como você trilhou, né, esse caminho? Saiu da graduação? Como que veio, né, o INCA aí para você? Como você se descobriu, né, nessa área aí? Na realidade, não foi escolha do transplante.
fui alocada na unidade de transplante quando eu passei no concurso do INCA, né? Então, eu me formei em Ouro Preto, né? Estudei com a professora Rita, inclusive, minha querida amiga, me formei em Ouro Preto, aí depois eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz o meu aprimoramento, né? Nutrição hospitalar em Ribeirão Preto, aí depois eu fiz o mestrado lá também, e aí quando eu estava finalizando o mestrado, saiu o concurso para o INCA. E aí eu prestei o concurso, passei, e aí quando eu cheguei aqui no INCA, aqui no Rio de Janeiro, eu fui alocada pela minha chefia, na unidade de transplante de medula óssea. Então aí eu comecei era uma área que eu não conhecia, né, completamente nova, eu só tinha passado rapidamente, durante o aprimoramento, eu passei talvez um mês, né, na unidade de transplante de medula óssea lá de Ribeirão Preto, mas ainda assim, a unidade de transplante de não fazia muito transplante de doença oncomatológica, fazia mais doença autoimune, esclerose lateral amiotrófica, diabetes mellitus tipo 1, então assim, não era tanto esse foco que tem aqui no INCA. Então aí eu fui alocada nessa unidade e eu comecei a participar de round, comecei a conversar com os médicos, com a equipe de enfermagem, comecei a me inteirar e a estudar para entender e para conseguir, né, entender um pouquinho mais e compreender esse processo tão complexo que é o transplante. Ai, que legal, complexo, né? Mas muito bonito, viu? Parabéns pelo trabalho, eu acho que a sua apresentação foi brilhante, né? Elucidou aí muita coisa, né? Eu acho que dá para sentir para os estudantes que estão aí nos ouvindo, dá para sentir a importância, né, da nutrição mesmo, sair, né, do quadrado que é um consultório aí, que é algo, né, completamente diferente aí, né, essa grandiosidade que é a nutrição clínica hospitalar, tá? Então, eu gostaria de agradecer. Silvia, você consegue ver o bate-papo aí? Se tem alguém que colocou alguma questão? Sim, até agora não, Valéria. O pessoal parece que não tem dúvida. Valéria, eu queria falar um pouquinho, posso? Claro, com quem eu falo? Ah, a Rita está aqui. Oi, Rita. Você acha que eu ia perder a apresentação da Daiane? Daiane, eu só queria agradecer você ter aceitado o convite. Foi muito bom poder rever você, poder te ouvir de novo, poder ouvir você explicando tão bonitinho como sempre, como a época de Ouro Preto. Eu acho que vocês nem sabiam que eu tinha estudado em Ouro Preto, né, Valéria? Acho que eu não contei para vocês. Eu acho que vocês nem sabiam que eu tinha estudado em Ouro Preto, né? Não, eu só sabia de Viçosa. Antes de ir para Viçosa, eu estudei 1 ano em Ouro Preto, estudei com a Daiane. E a gente teve a oportunidade até de dividir república, né, Daiane? Sim. E a Daiane sempre foi muito esforçada, muito inteligente, e aí foi por isso que eu lembrei de convidá-la para passar um pouquinho do conhecimento para a gente. E foi ótimo, Dai, obrigada, viu? Mais uma vez por ter aceito aí o nosso convite. Obrigada, amiga, pelo convite, amei. Obrigada, Rita. Obrigada mesmo por essa contribuição, viu? Eu não vi que você estava aqui, porque como eu estou no celular, eu não consigo visualizar. Mas sim, estava quietinha aqui. Mas é isso. Bom, então eu gostaria de agradecer, tá? Daiane, muito obrigada pelas suas contribuições, pelo excelente trabalho que você, né, e toda a sua equipe aí envolve, tá? Brilhante isso. Eu gostaria de agradecer, então, a todos os participantes aqui, tá? Pela presença aí. E hoje à noite nós temos outra palestra aí às 20 horas. Daiane, convite aberto aí, né? A professora Valdete, já é também uma conhecida nossa aí, ela vai falar lá do Espírito Santo, né? Da Universidade, né, Federal do Espírito Santo. Então, eu gostaria de agradecer a todos. A gente vai encerrando aqui a nossa, né, primeira palestra do dia e a gente retorna às 20 horas. Logo vocês recebem o link da palestra, certo? Então, muito obrigada, Daiane, muito obrigada novamente e até mais, tá? Muito obrigada. Até mais. Foi um prazer. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.